Segundo Sor Jorah, anos atrás, durante o século de sangue que se seguiu após a queda de Valíria, os Dothraki atacavam as cidades de Essos indiscriminadamente. Foi nesse período que um grande Calazar de 50 mil cavaleiros, liderados pelo Khal Temo, ameaçou a cidade de Qohor. E para se defender, os líderes da cidade reforçaram suas defesas, contratando 2 companhias mercenárias para defender as muralhas de Qohor, e também enviaram um mensageiro a Astapor para comprar soldados imaculados para fortalecer essas defesas. Quando os Dothraki chegaram, eles partiram para cima e no primeiro dia de batalha eles conseguiram destruir boa parte das defesas da cidade. Então, acreditando que no dia seguinte eles teriam uma vitória fácil, os Dothraki se recolheram para festejar e beber. Foi então que durante a noite, o mensageiro enviado de Qohor voltou de Astapor, trazendo com ele 3.000 soldados imaculados que estavam prontos em formação de batalha quando amanheceu o dia seguinte. Os Dothraki desprezavam unidades de infantaria e não se sentiam ameaçados pelos lanceiros, e portanto partiram para cima dos Imaculados com toda a força. Por 18 vezes os Dothraki investiram e foram repelidos pelos Imaculados. Até que por fim, os Dothraki pararam seus ataques após verem o Khal Temo morrer, assim como seus filhos e também os seus companheiros de sangue. Juntos do Khal, mais 12.000 cavaleiros perderam suas vidas contra os Imaculados, enquanto apenas 600 dos Imaculados permaneceram vivos ao final da batalha. No quarto dia de conflito, o novo Khal levou seu Calazar diante dos Imaculados sobreviventes e ordenou que todos os seus soldados cortassem suas tranças e jogassem diante deles. Por isso, desde esse dia, a fama dos Imaculados como o melhor exército do mundo é enorme. Além disso, desde então, a guarda de Qohor é totalmente composta por soldados imaculados que utilizam uma trança de cabelo humano na ponta das suas lanças para lembrar dessa vitória que os 3.000 tiveram sob os cavaleiros Dothraki do Khal Temo. E então, após ouvir essa história, a Daenerys se convenceu da eficiência dos guerreiros imaculados e resolveu mudar o rumo dos seus navios, indo em direção a Astapor, no que deu início à campanha Targaryen pela Baía dos Escravos. Que é justamente o assunto do vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. A queda de Astapor. Em Astapor, a Dany ficou imediatamente enojada com a situação dos escravos que viviam na cidade. Ela já tinha conhecido a escravidão junto com os Dothraki, mas ela própria libertou seus cativos após a morte do Drogo. Por isso, ela ficou muito impactada com as condições de Astapor. Ainda assim, ela aceitou negociar com os bons mestres e decidiu trocar o seu maior dragão, o Drogon, por cerca de 8.000 soldados imaculados, que era todos os que a cidade tinha a oferecer naquele momento. Durante essa negociação, todos os seus conselheiros, e em especial Sor Jorah, ficaram indignados com a decisão de Daenerys. Afinal, um dragão valia bem mais do que um exército. Porém, Dany se manteve inflexível na sua decisão. Assim, os mestres de Astapor mostraram para Daenerys o quanto os Imaculados recebem um treinamento pesado, que livra eles de toda a sua individualidade e os torna como ferramentas de guerra. Além disso, o Krasnis Mos Naklos, o mestre de escravos que negocia com a Daenerys, também ofereceu a sua escrava tradutora, Missandei, como presente para Dany. Os mestres desdenhavam da Daenerys, acreditando que ela sabia falar apenas a língua comum e, portanto, zombavam dela em alto valiriano. Esse momento é muito interessante porque é um grande sinal para Daenerys. Os seus inimigos sempre vão subestimar ela. Por isso, ela joga o jogo deles e se faz de boba para que os seus inimigos caiam no golpe. Quando chega o momento de trocar o Drogon pelo exército de Imaculados, a Daenerys garante a posse dos Imaculados e então trai os bons mestres de Astapor, ordenando que os seus Imaculados tomem conta da cidade. Dany ordena que os seus novos soldados matem todos os mestres e feitores, mas que poupem os inocentes e que libertem os outros escravos da cidade. Além disso, também ordenou que os seus dragões queimassem Krasnis e o restante de Astapor. Com isso, a liderança de Astapor foi a primeira da Baía de Escravos a cair diante do poder de Daenerys Targaryen. Contudo, a Mãe de Dragões não quis permanecer em Astapor para controlar a região. Na verdade, sob o comando do seu novo exército, a Daenerys deixa em Astapor um pequeno conselho para governar a cidade. Conselho esse que era formado por um curandeiro, um sacerdote e um erudito. E então ela parte para a próxima cidade da Baía dos Escravos, que era Yunkai. E, além dos Imaculados,
vários libertos de Astapor optam por acompanhar Daenerys e fazer parte também do seu Khalasar. 2. A tomada de Yunkai. Bom, após Astapor, a Daenerys também libertou os Imaculados, permitindo que eles seguissem ela por livre e espontânea vontade. A esmagadora maioria deles opta por acompanhar a Dany e permanecer como parte do seu exército e Khalasar. Com eles, Daenerys marcha em direção a Yunkai, que já sabendo o que aconteceu com Astapor, resolve reunir exércitos para tentar parar o avanço da Dany e defender-se contra ela. Sendo assim, as defesas de Yunkai são majoritariamente compostas por soldados escravos, mas também com algumas companhias mercenárias que dão apoio para eles. Os Corvos Tormentosos e os Segundos Filhos formam um total de 5.000 soldados para defender a cidade, 4.000 homens de infantaria e 1.000 cavaleiros. Quando chega nas muralhas de Yunkai, Daenerys tem cerca do dobro disso, 10.000 soldados, sendo que a maior parte deles é composta por Imaculados. Apesar disso, os Yunkaitas estão protegidos também pelos seus muros, o que tornava difícil conquistar a cidade à força. Por isso, ao chegar na região, a Daenerys convocou os líderes mercenários e também os mestres Yunkaitas para negociar uma rendição. Os líderes das companhias mercenárias desdenham da Daenerys abertamente, mais uma vez subestimando a sua competência e tentando colocar em dúvida a sua capacidade de liderar e de vencer uma batalha. Ela tenta fazer com que eles mudem de lado, mas ela só recebe recusas e ameaças dos líderes das companhias mercenárias. Os mestres de escravos também não acreditam que Daenerys possa superar as suas defesas, mas eles preferem evitar um conflito e por isso tentam subornar para que ela vá embora. Obviamente, a Daenerys recusa qualquer tentativa de negociação. Ela dá um ultimato para os mestres de escravos, dizendo que eles têm 3 dias para se renderem ou ela irá atacar a cidade com força total. Porém, o verdadeiro plano de Daenerys é atacar durante aquela mesma noite. Ela havia dado um tonel de vinho para os líderes dos Segundos Filhos, então sabiam que eles estariam bêbados naquela noite. Segundos Filhos são uma das companhias mercenárias que defendia os Yunkaitas. Além disso, os mestres de escravos estariam com a guarda baixa, já que ela havia dado 3 dias de trégua para eles. E, para melhorar a situação da Dany, naquela mesma noite, o Daario Naharis matou os outros líderes dos Corvos Tormentosos e passou a companhia mercenária para o lado da Daenerys. Com mais essa vantagem, a Daenerys ordenou o ataque, com os Corvos Tormentosos atacando a retaguarda dos Yunkaitas e o seu exército de Imaculados quebrando a frente principal de batalha, acabando com as defesas de Yunkai. A batalha foi curta e garantiu uma vitória decisiva para Daenerys. Com essa vitória, faltava apenas mais uma cidade para Daenerys conquistar na Baía dos Escravos, Meereen, e foi para lá que ela marchou. 3. A conquista de Meereen. Dessa forma, Daenerys, a sua guarda, o seu exército de Imaculados e um número cada vez maior de escravos libertos seguiu em procissão e marcha em direção à grande cidade de Meereen. Já sabendo da ameaça que representava a Mãe dos Dragões, os Meereenenses começaram a preparar suas defesas contra a Dany. Eles fecharam seus portões, já prevendo um longo cerco, e criaram uma situação de terra arrasada, que é uma tática onde se colhe todos os suprimentos da região que você pode usar e depois queima o resto, não deixando nada para que seu inimigo use durante um cerco. Além disso, como uma estratégia para dissuadir a Daenerys, os mestres de escravos mandaram crucificar uma criança escrava a cada milha de distância pela estrada entre Yunkai e Meereen. No total, 163 crianças foram usadas nesse processo, sendo deixadas para morrer em cruzes no meio da estrada até Meereen. Essa tática simplesmente revoltou a Daenerys, que ordenou que cada criança fosse enterrada e jurou vingança contra os mestres de escravos de Meereen. Enfim, quando chegou nos portões da cidade, Daenerys já tinha um Khalasar de quase 80.000 pessoas. Porém, desse total, apenas de cerca de 20.000 possuíam algum treinamento militar, já incluindo os Imaculados nesse número. A Dany então ordenou um cerco a Meereen, mas os nobres da cidade já esperavam por isso. Então eles ofereceram um combate singular para resolver a disputa.
Um campeão nobre de Meereen estaria lutando contra um campeão representado pela Daenerys. O escolhido da Rainha Dragão foi o Belwas, o Forte, que desde a partida de Daenerys de Qarth já estava sendo um protetor dela. O Belwas era um antigo escravo gladiador das arenas de Meereen. Portanto, se ele perdesse a luta, os nobres da cidade não poderiam se vangloriar de ter vencido um mero escravo. Já se o Belwas vencesse, seria uma grande desonra para os meerinenses, porque eles seriam derrotados por um ex-escravo. Além disso, o Belwas era um guerreiro poderoso, então fazia muito sentido ele ser escolhido. Ele então lutou contra o cavaleiro enviado de Meereen, venceu a luta decapitando o cavaleiro diante de todos os nobres da cidade e depois ainda cagou no chão em sinal de desrespeito aos mestres de escravos. Mas, como já era esperado, mesmo com a derrota do seu campeão, os mestres de escravos de Meereen mantiveram os portões fechados contra Daenerys. Ainda assim, como os meerinenses tinham destruído seus próprios campos e plantações, o exército da Dany não tinha recursos para manter um cerco por longo tempo. Por isso, ela precisava de uma estratégia para invadir a cidade rapidamente. Daenerys então mandou que seus homens destruíssem os seus próprios navios que tinham sido dados pelo Ilírio, para então usar a madeira para construir armas de cerco, como escadas e arietes. E então ela ordenou um ataque total contra Meereen. Durante um longo dia, os seus imaculados avançaram contra os portões da cidade, tomando uma chuva de flechas dos defensores de Meereen e sem conseguir avançar de forma significativa. Por isso, quando a noite caiu, a Daenerys enviou um grupo de homens pelas tubulações de esgoto da cidade, liderados pelo Belwas, para que eles fossem até as arenas de luta de Meereen, libertassem os escravos e então iniciassem uma revolta interna na cidade. O plano deu certo. Com uma rebelião de escravos se iniciando dentro de Meereen, a Daenerys ordenou que os seus imaculados atacassem o portão leste da cidade, conseguindo quebrar as defesas dos meerinenses de uma vez por todas. Com isso, a Daenerys conquistou Meereen, em mais uma vitória rápida e decisiva contra os mestres de escravos. 4. A Revolta da Arpia. E, quando conquistou Meereen, a Daenerys passou a considerar quais seriam os seus próximos passos. Porém, ela logo recebeu péssimas notícias vindo das outras cidades, Astapor e Yunkai, mostrando que as suas vitórias por lá tinham sido bastante efêmeras. Em Astapor, assim que ela deixou a cidade, o seu conselho foi deposto e morto por um homem chamado Cleon, que tomou o controle da cidade e inverteu a ordem social, escravizando as crianças nobres da cidade para tentar forjar um novo exército de imaculados. Já em Yunkai, as coisas não estavam melhores. Os antigos mestres de escravos rapidamente voltaram a escravizar o povo, desfazendo todas as reformas impostas pela Daenerys. Além disso, eles passaram a reunir um novo exército, recrutando escravos e mercenários de toda Essos, e também convocando aliados como Nova Gis, Tolos, Elíria, Qarth e Volantes para tentar juntar uma galera para atacar Meereen e acabar com a ameaça da Dany de uma vez por todas. Ao perceber que as suas conquistas e vitórias militares não significavam nada e que só estavam trazendo mais violência e sofrimento para a região, a Daenerys decidiu adiar indefinidamente os seus planos de voltar para Westeros e resolveu ficar em Meereen para governar a cidade como rainha e estabilizar novamente a região da Baía dos Escravos. Infelizmente, até mesmo dentro de Meereen, os seus planos estavam sofrendo uma oposição violenta. Os antigos senhores de escravos de Meereen, as famílias nobres, iniciavam uma resistência secreta contra Dany, criando um grupo chamado de Filhos da Árpia, que utilizava táticas de guerrilha para matar o exército da Daenerys e sabotar o seu governo através das sombras. Para contornar a situação, a Daenerys mandou instituir uma nova guarda em Meereen, os chamados Bestas de Bronze, compostos apenas de escravos libertos. Mas isso não foi o suficiente para conter os Filhos da Árpia. Como se não bastasse, outros 3 grandes problemas tornavam cada vez mais difícil o governo da Daenerys na cidade. Primeiro, cada dia mais refugiados de Astapor e Yunkai chegavam em Meereen, trazendo fome e doenças com eles, o que levou a um surto de égua descorada na cidade. Uma doença que também é conhecida como fluxo sangrento e que te dá caganeira até você morrer de desidratação e de tanto sangrar também. E para conter essa epidemia, a Daenerys foi obrigada a fechar os portões de Meereen, impedindo a entrada de novos refugiados e mandando que eles criassem acampamentos do lado de fora da cidade.
Porém, essa enorme quantidade de gente também trouxe problemas econômicos. Havia fome entre os refugiados e como Daenerys tinha acabado com o comércio de escravos, Meereen estava sem uma fonte principal de renda. Ainda mais porque os mestres queimaram os campos antes da Dany chegar, então ela não tinha como vender as plantações e colheitas de Meereen. E por fim, os dragões da Dany também estavam sem controle. Eles atacavam e matavam as ovelhas dos pastores da região sem pudor, e o Drogon eventualmente acabou queimando uma garotinha durante a sua caça e depois fugiu da cidade. Isso levou Daenerys a prender os seus outros 2 dragões, o Viserion e o Rhaegal, na tentativa de evitar novas mortes. Porém, prender os dragões privou ela do seu maior símbolo de poder. E, com os filhos da Árpia resistindo ao seu governo, a Daenerys ficou com poucas saídas para governar a cidade do jeito que ela pretendia. Então, ela se viu obrigada a ceder para ter algum sucesso. Sim, o massacre de Astapor. E como tudo que é ruim pode sempre ficar pior, os mestres de Yunkai conseguiram restabelecer um exército forte o suficiente para atacar a cidade de Astapor, que estava totalmente vulnerável e com poucas defesas. Na verdade, o rei Cleon tentou defender a sua cidade, reunindo seus soldados, que eram chamados de Novos Imaculados, e foi partindo para cima dos Yunkaitas. Porém, os exércitos unidos de Yunkai e Nova Guiz, apoiados pelos mercenários Soprados pelo Vento, Companhia do Gato e os Longas Lanças, conseguiram vencer o rei Cleon e os seus Novos Imaculados na Batalha dos Chifres de Hazat. Derrotado, então, o rei Cleon foi obrigado a voltar para Astapor com o restante das suas forças, enquanto os Yunkaitas e os seus aliados cercavam a cidade. O Cleon tentou ordenar que os seus Novos Imaculados continuassem lutando para tentar quebrar o cerco, mas os seus próprios homens se voltaram contra ele e o rei Cleon acabou sendo morto em uma rebelião. E se a sua liderança era ruim, com a sua morte as coisas apenas pioraram. Com a morte do primeiro, imediatamente um segundo Cleon se coroou como novo rei, mas ele reinou por apenas 8 dias até ser assassinado por um homem que tomou seu lugar se autocoroando. E, além dele, uma concubina do primeiro rei Cleon também tomou uma das pirâmides de Astapor e reivindicou a coroa para si. Vendo esses 2 novos monarcas, a cidade batizou eles com novos nomes, como o Rei Corta-Garganta e a Rainha Puta, sendo que um acusava o outro de serem líderes indignos e de serem canibais. No meio desse caos da liderança de Astapor, a população da cidade apenas passava fome, sendo obrigada a comer gatos, ratos e couro para sobreviver, com várias acusações de canibalismo rondando pela população. Nessa situação, muitos começaram a amaldiçoar o nome da Daenerys, acreditando que ela era culpada por tudo aquilo, enquanto outros rezavam para que ela aparecesse para quebrar o cerco em Yunkaita e dar fim àquele sofrimento. Porém, Daenerys nunca veio. No fim das contas, em meio aos delírios e o caos completo da situação, a Graça Verde de Astapor teve uma visão de que o rei Cleon voltaria dos mortos para comandar os Novos Imaculados em batalhas e que eles salvariam Astapor da desgraça. Por isso, um grupo de soldados exumou o corpo do Cleon, colocando ele na sua armadura e o montando em um cavalo para que ele liderasse as tropas de Astapor contra os Yunkaitas, numa tentativa desesperada de quebrar o cerco. E, embora os exércitos de Yunkai não fossem grande coisa, os seus mercenários eram muito competentes e conseguiram repelir os Novos Imaculados de Astapor, que foram mais uma vez derrotados e massacrados diante dos portões da cidade. Com seu exército totalmente derrotado e suas últimas esperanças mortas, uma carnificina começou a acontecer dentro dos muros de Astapor. Os Astapori sobreviventes estavam famintos e doentes. Por isso, muitos invadiram as pirâmides que restavam na cidade e fizeram banquetes com o que tinha sobrado de comida, e também tomaram veneno num tipo de suicídio coletivo para não enfrentar a fúria dos Yunkaitas quando eles invadissem os seus portões. Além disso, um grupo de cidadãos capturou a Graça Verde e a empalou em praça pública. Já outro grupo atacou a Rainha Puta, que morreu lutando contra seus inimigos, enquanto o Rei Corta-Garganta também foi atacado e se rendeu para os revoltosos. Mas, mesmo assim, ele foi jogado nu na arena da cidade para ser devorado por cães famintos.
Por fim, quando os Yuncaítas e as legiões de Nova Guiz atravessaram os portões de Astapor, não tinha sobrado muita coisa. E como o fluxo sangrento já se espalhava pelos sobreviventes da cidade, os Yuncaítas resolveram selar os portões de Astapor para que a doença ficasse contida ali, e também para que terminasse de matar o restante da população. Além disso, eles atearam fogo nas pirâmides e esse fogo se alastrou pelos outros edifícios, tomando conta de toda Astapor. Ou seja, no final, basicamente não restou nada de Astapor, que sofreu um completo extermínio. Enfim, essa vitória massacrante dos Yuncaítas lá em Astapor fez com que várias outras cidades, como Qarth, Tolos e Mantares, também se aliassem aos Yuncaítas, que então decidiram se reunir e partir para cima da Daenerys, cercando Meereen mais uma vez. 6. O segundo cerco de Meereen. Então, os Yuncaítas lideraram 4 legiões Giscares, 4 companhias mercenárias, 2 legiões de Nova Guiz, 100 elefantes de batalha e mais uma porção de fundeiros Tolosis e cavaleiros quartenos para cercar a cidade de Daenerys. Além disso, navios de Qarth, Tolos e Nova Guiz também congestionaram a baía de Meereen, sobrecarregando a saída do mar para que Daenerys não pudesse utilizar ela de forma nenhuma. E os mestres de escravos ainda passaram a construir ferramentas de cerco, preparando o exército deles para uma invasão total. Dessa forma, Daenerys se viu entre a cruz e a espada. Ela não podia enviar os seus Imaculados para enfrentar os Yuncaítas, porque se ela fizesse isso, os filhos da Árpia poderiam iniciar uma revolução e ela ficaria sem o controle da cidade. Já por outro lado, ela também não podia enviar os Imaculados para atacarem as pirâmides dos nobres, sem arriscar uma rebelião total interna em Meereen, seguida de um ataque dos Yuncaítas, que dividiria suas forças e a tornaria bastante vulnerável. Além disso, Daenerys queria governar Meereen, então ela também queria evitar um derramamento de sangue interno na cidade. E para piorar a situação, a doença do fluxo sangrento se espalhou por toda Meereen, assim como os problemas econômicos gerados pelo cerco. E, com seus dragões presos, o bem mulato Plum, que era líder dos segundos filhos, traiu a Daenerys e passou para o lado do inimigo. Com isso, a Daenerys foi totalmente obrigada a ceder. Os Yuncaítas ofereceram um acordo de paz para Daenerys. Eles permitiriam o governo dela em Meereen caso a Daenerys aceitasse que Yunkai e Astapor voltassem a ser cidades escravagistas, com ela também jurando nunca mais interferir no comércio de escravos da Baía dos Escravos. Além disso, a Graça Verde de Meereen, a Galaza Galari, também propôs que os filhos da Árpia iriam aceitar o seu governo caso ela se casasse com um nobre de uma das antigas famílias Giscari. A Dany então aceitou se casar com o Rhysar Zolorak, caso ele garantisse 90 dias sem ataques dos filhos da Árpia, o que ele eventualmente fez. 7. O Nó de Meereen. A Dany então se casou com Rhysar, ao mesmo tempo que aceitou o acordo de paz com os Yuncaítas. Como celebração da paz, a arena de Daznak foi reaberta para que os combates de gladiadores voltassem a acontecer. 3 nobres Yuncaítas e 4 comandantes das suas companhias mercenárias compareceram à reabertura da arena dentro de Meereen como um sinal desse acordo de paz. Durante as lutas, a Daenerys foi ficando cada vez mais horrorizada com o espetáculo, enquanto seu marido, Rhysar, insistia que ela comesse um prato de gafanhotos no mel, o que ela recusou porque ela não estava no humor para ficar comendo e se divertindo. E quando a Daenerys estava pronta para desistir de continuar assistindo às lutas e queria ir embora da arena, ela viu que o Bellas o Forte, o seu principal guarda-costas, estava passando mal porque ele tinha sido envenenado ao comer os gafanhotos no mel. Os Yuncaítas afirmavam que só fariam a paz se o Rhysar Zolorak, que agora estava no comando da cidade, ordenasse a morte dos dragões da Daenerys. E, como o marido da Daenerys, o Rhysar, parecia disposto a aceitar a proposta dos Yuncaítas, o Sir Barristan Selmy se uniu ao Skahaz Mokandak, que era o líder das bestas de bronze, para juntos eles deporem o Rhysar sob a acusação dele estar aliado aos filhos da Árpia. Tanto o Sir Barristan como o Skahaz acreditavam que o Rhysar tinha ordenado o envenenamento dos gafanhotos da Daenerys, numa tentativa de matar a rainha para assumir o controle total de Meereen. O golpe do Sir Barristan foi bem sucedido. Porém, na mesma noite, o Quentyn Martell e alguns soldados do Príncipe Esfarrapado se aliavam para tentar soltar os dragões da Daenerys.
No processo, o jovem Quentyn foi morto, mas o Viserion e o Aegon conseguiram sair livres da situação e ficaram voando pela cidade, queimando algumas áreas de Meereen no processo. Além disso, com o Hizdahr zo Loraq deposto pelo Ser Barristan, os Yuncaítas passaram a usar suas catapultas para atirar na cidade corpos de pessoas contaminadas com o fluxo sangrento, numa tentativa de criar uma epidemia total em Meereen. E também, os Filhos da Árpia reiniciaram seus ataques nas sombras, matando aliados da Daenerys e os seus soldados. Sem alternativas, o Ser Barristan então decidiu reunir os Imaculados para abrir os portões de Meereen e atacar os Yuncaítas numa batalha aberta. Mas a gente tecnicamente ainda não viu isso acontecendo nos livros, já que é nesse momento em que parou a história da Daenerys e da sua campanha Targaryen na Baía dos Escravos. E o que vai acontecer daqui em diante? Bom, só o George R. R. Martin sabe. Eu já fiz um vídeo aqui falando dos capítulos liberados de Os Ventos do Inverno, onde a gente vê essa primeira batalha das forças do Ser Barristan contra os Yuncaítas. Eu vou deixar esse vídeo dos capítulos dos Ventos do Inverno na tela final desse vídeo aqui para vocês assistirem e verem o que acontece aí quando o Ser Barristan tenta liderar os Imaculados. Além disso, vale lembrar que existe um nó de Meereen, que é toda essa situação que a Daenerys está passando na cidade de Meereen, mas que também envolve vários outros personagens que estão tentando chegar em Meereen para se aliar a Daenerys, como o Tyrion Lannister e o Victarion Greyjoy. E eu já expliquei toda a situação de Meereen numa série de vídeos aqui do canal, que é chamada de Desfazendo o Nó de Meereen, que é baseada num texto que um gringo escreveu, analisando parte a parte toda a situação da Daenerys de Meereen, e eu trouxe as análises dele aqui pro canal. Eu fiz uma série de vídeos e depois compilei esses vídeos num único vídeo, que eu vou deixar também na tela final para vocês conferirem. Queria falar que eu acho que toda a situação da Daenerys em Meereen é a minha parte favorita de todas as Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu sei que muita gente não gosta. Que eu trouxe aqui nesse vídeo mais a parte militar da campanha da Daenerys. Mas caso você queira entender toda a situação que a Daenerys passa em Meereen, todo o trabalho que ela tem durante o 5º livro para fazer a paz na cidade, para tentar governar Meereen de fato e não só conquistar e depois cair fora, todo o problema que ela vê em manter os dragões presos, todo o subtexto que tem da Daenerys em Meereen, eu recomendo que você assista esse vídeo no qual eu analiso esse texto chamado Desfazendo o Nó de Meereen, que vai aparecer aqui na tela final para vocês. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Aqui foi, claro, um resumo da campanha militar da Daenerys. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos sobre esse assunto, porque é meio que o meu tema favorito das crônicas, né? Daenerys e Meereen. E não sei se vocês perceberam, eu estou num cenário novo, obviamente vocês perceberam. Esse é o cenário que eu fiz para as lives do Cala a Boca Thiago, lives que eu faço toda quarta-feira com meu amigo Gustavo Beraldo, nas quais a gente discute capítulos dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Atualmente a gente está no começo do 2º livro, A Fúria dos Reis. Lives acontecem ao vivo, toda quarta, às 7h40 da noite, mas elas ficam gravadas aqui no canal caso vocês queiram conferir. E provavelmente a partir de agora esse vai ser o cenário do canal, então deixe nos comentários o que vocês acham, quais detalhes vocês acham que falta para esse cenário, o que a gente pode melhorar. Eu vou estar aí lendo todos os comentários e respondendo o que eu puder. Também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.